Relato: O assalto. Era domingo à noite. Fui me deitar por volta das 22 horas. Após as minhas orações, em agradecimento a mais um dia que se encerrou, senti a presença de um guardião amigo e conhecido. Ele veio através da via mental me dizendo: Você vai me ajudar numa questão no umbral hoje. Após o recado, não dei muita importância ao fato, apenas lhe pedi mentalmente para que eu pudesse recobrar na consciência tudo o que fosse ocorrer. Posteriormente a este pequeno intervalo entre as orações e o recado, encostei minha cabeça no travesseiro e acabei por adormecer rapidamente. Acordei já no astral, em uma região tipicamente umbralina, semelhante ao centro de uma metrópole. Não sei se estava realmente em alguma metrópole ou era apenas uma plasmagem daquela região do umbral. Havia vários prédios plasmados naquele local, muito semelhante ao centro da cidade de São Paulo. Fiz essa comparação apenas porque, apesar de eu não morar na mesma, já tive a oportunidade de visitá-la algumas vezes. Comecei a caminhar naquele lugar e, após passar numa espécie de viaduto, vi uma fila de mais ou menos 6 pessoas. Eles olhavam para mim e falavam: Fique na fila, pois logo ele vem. De certa forma, fiquei aflito, pensando: quem será que eles estavam falando? Vale ressaltar que eu não sei se aqueles seres ali naquela fila eram encarnados projetados ou desencarnados. Assim, pouco tempo depois, chega um assaltante, entre aspas, como aquelas pessoas haviam informado anteriormente. O mesmo possuía mais ou menos 1,77 m de altura, cabelos loiros e um olhar um tanto quanto sem piedade. Suas roupas eram relativamente surradas, mas seu tipo era de poucos amigos. Então ele pegou sua arma, entre aspas, e apontava para eles dizendo: Vamos logo, eu quero tudo de vocês novamente. Olhei para ele com uma cara de fúria. Então ele me olhou e disse: Vamos, você também, me entrega logo. Após isso, eu lhe disse: Não, não tenho nada para te entregar. Nesse momento, olhei de relance que ele roubava algo brilhante daqueles seres. Não sei dizer ao certo o que exatamente era aquilo. Após esse pequeno momento de discussão, ele saiu correndo atrás de mim, e eu intuitivamente também corri. Mas não estava muito preocupado, apenas queria tirá-lo da sua zona de conforto. Quando eu entrei em uma viela que dava de fundo a vários prédios, ele me cercou, entre aspas, e disse: Pois então, agora você vai morrer. Começou a atirar, entre aspas, na minha direção. Eu, com alguma agilidade, conseguia desviar de todos os tiros. Após a munição, entre aspas, ter acabado, aquele desencarnado partiu para cima de mim para lutar corpo a corpo. Foi quando, em um único salto, consegui subir na cobertura de um daqueles prédios. O mesmo possuía cerca de 10 andares. Ele me olhou, dizendo: Eu vou subir aí e acabar com você. Comecei a olhar ele, da parte de cima. O mesmo, com certa dificuldade, conseguiu subir através de uma espécie de canaleta lateral do prédio. Foi então que assim aconteceu o combate corpo a corpo. Gostaria de dizer aos ouvintes que eu sempre preocupo evitar esses tipos de conflito no astral, porém algumas entidades não são nada amistosas. Então ele tentou me socar. Consegui segurar seus braços com a palma de minha mão estendida. Acabei empurrando ele com a outra. Ele voou para mais ou menos 5 metros de distância de mim. Quando se levantou, partiu para cima de mim, tentando me chutar, mas eu conseguia desviar com muita agilidade, algo que eu não possuo muito no mundo físico.
Quando vi que ele começou a cansar, deu um golpe na sua cabeça que acabou desmaiando. Fiquei olhando para ele um tempo, vendo se ele iria reagir. Foi quando o guardião se aproximou e começou a dar várias gargalhadas, e através da mediunidade começou a falar pela minha boca. Eu lhe avisei várias vezes que se você não deixasse aquelas pessoas em paz, eu iria buscá-lo aqui como um ajudante. Após essa frase, perdi minha lucidez. Não sei dizer ao certo o que aconteceu, mas sei que, quando voltei ao estado natural, consegui descer daquele prédio e não via mais o assaltante, entre aspas, tampouco o guardião, que de longe, durante o conflito, o vi plasmado como se fosse um policial, entre aspas. Em seguida, despertei no meu corpo físico, com várias lembranças dessa viagem astral. Data: dia 9 de novembro de 2020.